Grupo PET Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês... PetCast. Neste programa, teremos como convidadas 3 professoras do Departamento de Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste. A professora doutora Andresa da Costa Ribeiro, licenciada em Física pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestre em Ciências dos Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora também pelo UFRGS, com período sanduíche no Instituto Superior Técnico em Lisboa, Portugal. A professora doutora Tayana Gabriela Moretti Bonadio, graduada em Física pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Física também pela UEM e recebeu seu título de doutora em Física no ano de 2014, também pela Universidade Estadual de Maringá. E atualmente, além de professora adjunto do DEFIS Unicentro, é docente dos programas de pós-graduação em Química e do programa de pós-graduação em Nanociências e Biociências da Unicentro. Temos também como convidada a professora doutora Tânia Toyomi Tominaga, que retorna ao nosso programa, dessa vez para falar um pouco sobre a área da física experimental. Bom dia, boa tarde e boa noite, meus caros e minhas caras ouvintes. Bem-vindos a mais um PetCast Grupo PET Física. Antes de começarmos, eu citarei uma frase de Nikola Tesla, na qual ele disse: se você soubesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, então você teria a chave do universo. E hoje, usando um dos números citados por Tesla, temos a presença de 3 professoras doutoras para nos falar um pouco sobre a física experimental. Então, em nome do grupo PET Física, eu gostaria de agradecer a presença das professoras Tayana, professora Andresa e professora Tânia. Sejam bem-vindos. Obrigada, Sanders. Começando a falar um pouco sobre o tema desse PetCast, a gente queria saber um pouco sobre as áreas de pesquisa na física experimental de cada uma, né? Eu trabalho com arte experimental, né, como vocês sabem, e eu trabalho com terapia fotodinâmica. Esse é um tema que eu comecei a trabalhar desde lá do meu doutorado, há muito tempo atrás. Então, do que se trata a terapia fotodinâmica? Ela precisa basicamente de um fotossensibilizador, que é um corante, nada mais que um corante, luz, fonte de luz, e um oxigênio molecular, que está presente todo ao nosso redor. Então, como que funciona isso? Para ser utilizado na terapia fotodinâmica, esses fotossensibilizadores eles têm que ter algumas características, algumas propriedades especiais, não pode ser qualquer corante. Então, é desejável que ele seja solúvel em água, né? E que ele, na presença da luz, né? Por isso a presença da luz, ele gere o oxigênio singlete e alguns radicais livres que são nocivos para as células em geral, né? Então, a terapia fotodinâmica, inicialmente, ela começou a ser utilizada no tratamento de câncer. Então, imagine que se o fotossensibilizador está localizado em cima do tumor, né? E você joga luz, ele acaba ativando, ele acaba se tornando ativo, aí ele gera o oxigênio singlete, alguns outros radicais que acabam matando esse tumor. Então é assim que funciona, é basicamente isso. É simples? Não, não é simples, gente. Então precisa ser um corante com algumas propriedades especiais, tem que ter uma fonte de luz que também que tem que ter, tem que ser adequado para o tratamento. Então por isso envolve muita pesquisa em cima desse tema, né? Então, a pesquisa que a gente faz aqui na Unicentro, e que eu venho fazendo desde a época do meu doutorado, é a procura desses novos desses fotossensibilizadores e fonte de luz, né, para gerar tratamentos adequados para o tratamento de câncer. Então, envolve desde testes em células tumorais, que a gente já faz aqui no Unicentro, né, a produção e desenvolvimento desses novos fotossensibilizadores. Então, a gente tem, ao longo de alguns anos de pesquisa, esses fotossensibilizadores eles foram desenvolvidos e melhorados. Uma propriedade extremamente importante para o fotossensibilizador é que ele precisa ser, além de gerar esse oxigênio singlete na presença do oxigênio e da luz, ele precisa ser não tóxico, né, e solúvel em água. Os fotossensibilizadores de primeira geração, a gente utilizava fotossensibilizadores que eram solúveis em água, então era muito limitado. Depois,
Atualmente a gente utiliza fotossensibilizadores que são modificados, né, quimicamente, ou a gente faz uso da nanotecnologia, que torna o fotossensibilizador solúvel em água e menos tóxico na presença de luz, né? Então esse é um trabalho que a gente está fazendo ali desde 2012, ali com o pessoal da nanotecnologia, no laboratório de nanotecnologia do professor Nagy, da professora Rubiana, e agora mais recentemente com a professora Andresa, do departamento de física. Então eu queria falar um pouco das aplicações da terapia fotodinâmica que a gente já está fazendo, né? A terapia fotodinâmica, ela, ao longo desses anos, né, ela encontrou várias áreas de aplicação, não só na parte de tratamento de câncer, né? Durante o tratamento de alguns tipos de câncer, na literatura eles relatavam que havia uma melhora nos tecidos, ali perto da região dos tumores, né? Então surgiu também agora com muita força a inativação fotodinâmica, que é o tratamento de lesões causadas por fungos, bactérias, por micro-organismos em geral. Então se vocês começarem a pensar que se você tem um fotossensibilizador perto de uma região infectada por bactérias e fungos, né, e você jogar luz, ele acaba destruindo esses micro-organismos. Então pensem isso num tratamento, por exemplo, de feridas. Aquela região necrosada que está cheia de bactérias, a terapia fotodinâmica ela acaba eliminando esses tecidos necrosados, não os tecidos, ela acaba eliminando essas bactérias, esses micro-organismos que causam infecções, e aí ela deixa o tecido se regenerar. Isso está sendo feito atualmente aqui em Guarapuava, nas clínicas Guairacá, né? Então, a gente desenvolveu fontes de luz, então é muito importante a presença de físicos nesse grupo de terapia fotodinâmica para o desenvolvimento dessas novas fontes de luz. Os fotossensibilizadores, a gente utiliza um corante que já é aprovado, já é utilizado como um bactericida, e a junção da fonte com a luz, né, já foram tratados muitos pacientes, isso já faz mais ou menos 2 anos, e a gente viu ou a cura total, ou uma melhora, ou uma rapidez no tratamento. E a gente iniciou também o tratamento em alguns animais. Isso foi muito bacana nessa pesquisa, porque a gente agora envolve alguns alunos da veterinária vieram trabalhar comigo para aplicação em animais. A gente tem uma veterinária de 2 clínicas particulares que abraçaram a causa. Então, eu sei que o PET cuida de alguns animais abandonados. Então, normalmente, esses animais eles vêm muito feridos, né? Muito machucados, muito maltratados. E muitos animais a gente conseguiu tratar e conseguiu doação. Bom, eu iniciei no mestrado. Na verdade, eu não tinha experiência nenhuma da área experimental. Só tinha muita vontade, mas daí eu falo depois, né? Então, no mestrado, eu trabalhei com caracterização de fisicoquímica de alguns biomateriais, né? A gente trabalhou com a proteína do glúten, foi a nossa primeira ideia, porque muitas pessoas têm doença celíaca e não se sabe até hoje, se sabe que a pessoa tem doença celíaca, por exemplo, se sabe quem é o responsável pela doença celíaca, mas pouco se conhece sobre a proteína causadora da doença celíaca em si. Se sabe que ela é chamada de gliadina, é uma das proteínas do glúten. O glúten tem 2 proteínas, a gliadina e a glutenina, só que pouco se conhece. Então, no meu mestrado, a gente fez a caracterização dessa proteína, caracterização fisicoquímica dela por espalhamento de luz. E a ideia, no final, era transformar aquela proteína num biomaterial que fosse mais elástico. Mas, no fim, foi ficando muito complexo o estudo. E daí, no doutorado, a gente resolveu seguir uma outra linha. Então, mas seguindo na área de biomateriais ainda, a gente foi para a parte de encapsulamento. Então, o meu trabalho da gliadina meio que parou na caracterização e fomos, então, para a parte de sistemas de liberação controlada. Aí nós eu fui fazer essa parte do meu trabalho em Portugal e nós pegamos um dos remédios da tuberculose. Não sei se você sabe, mas a tuberculose é a doença que mais mata. Em segundo lugar, né? Só perde para a AIDS e a doença para HIV, né? É a doença que mais mata no mundo. E um dos motivos é o tempo, muito medicamento. E o tempo desses medicamentos, o tempo que a pessoa tem que tomar, são 4 medicamentos.
Então, a nossa ideia no doutorado era encapsular um dos fármacos, a ideia era todos, né? Mas no início não dava para começar encapsulando todos ao mesmo tempo, porque são 4. Então, nossa ideia foi encapsular um desses fármacos e observar as características dele também por espalhamento de luz, para ver se houve um encapsulamento. A ideia é diminuir efeito colateral para quem tem a doença tuberculose, diminuir efeito colateral e também meio que administrar, né, para que o medicamento da tuberculose não abra lá no estômago e a pessoa tenha um monte de efeito colateral, né, que ele abra numa posição mais localizada, né, mais próximo do intestino. No meu doutorado foi isso que nós fizemos. A gente conseguiu, com sucesso, encapsular um medicamento. A continuação desse trabalho seria fazer os testes in vitro e in vivo, mas eu acabei voltando para o Brasil e daí acabou a verba, a gente não conseguiu voltar para lá para a gente dar sequência, nem lá nem aqui, né, para dar sequência. Aí acabei vindo aqui para o Paraná, conheci a professora Tânia. A gente acabou de descobrir, quer dizer, conheci todos, né, mas em especial a professora Tânia, que estava realmente nessa fase de começar a aplicar a terapia fotodinâmica em animais, em pets. E daí a gente começou a observar que existem alguns pets que são alérgicos, digamos assim, têm efeitos colaterais no uso de alguns fotossensibilizadores. Apresentavam toxicidade, na realidade, esses fotossensibilizadores, se fossem aplicados a pets. Então, o que nós pensamos? Vamos unir os dois trabalhos, né? Vamos desenvolver, então, complexos de inclusão, né? O sistema de liberação controlada, na realidade, que sejam eficientes e que possam ser usados, diminuindo, assim, a toxicidade em pets. Então, é o que estamos fazendo no momento, né? A gente já desenvolveu esse complexo de inclusão, então estamos só vendo agora os resultados, se eles são convenientes para serem aplicados, né? E depois nós vamos fazer toda a caracterização fisicoquímica deles e para futura, né, aplicação em testes in vitro e in vivo. Eu, professora Tayana, trabalho na área de biomateriais, principalmente, desde o meu mestrado, né, que eu iniciei nessa área, onde a gente desenvolveu algumas biocerâmicas à base de fosfato de cálcio e pentóxido de nióbio para aplicação em ossos, né? Então, por que nós, físicos, acabamos nos envolvendo aí nessa área de aplicação em ossos? Porque existem várias propriedades físicas que o osso possui que vários materiais artificiais não possuem, né? Por exemplo, o módulo de Young adequado, propriedades mecânicas adequadas, cargas elétricas na superfície adequadas. Tem a parte do colágeno também, né, que as cerâmicas não possuem. Então, no meu mestrado, a gente trabalhou no desenvolvimento dessas biocerâmicas, tentando nos aproximar um pouco mais das propriedades do osso, né, principalmente propriedades estruturais e propriedades físicas, mecânicas. Aí no doutorado, eu continuei nessa linha, né, desses materiais com pentóxido de nióbio e fosfato de cálcio, mas a gente tentou dar um passo a mais, que foi a aplicação em vivo, né, em ratos, onde também nós vimos a necessidade de desenvolver uma porosidade adequada nesse material também para que ele fosse mais parecido com o osso natural, né. Então é um trabalho de físico mesmo, né, por mais que a gente tenha tanto eu quanto a professora Andresa, a professora Tânia, a gente sempre visa a aplicação biológica, visa a aplicação médica, mas o trabalho é ali dentro do laboratório, né, como alguns de vocês conhecem, dia a dia, né, tentando fazer diversas análises no material, e a gente conseguiu desenvolver essa porosidade adequada, testamos em ratos, e esse trabalho está patenteado, a maneira com que essa estrutura tridimensional é construída, né. A gente tem trabalhado com isso aí até hoje. Aí no meu pós-doutorado, né, surgiu a possibilidade de trabalhar também com materiais multifuncionais ferroelétricos. Aí nós trabalhamos também com essas cerâmicas de fosfato de cálcio para osso, mas misturando com materiais ferroelétricos, né? Porque o próprio osso natural ele tem a propriedade de piezoeletricidade, então é mais um mecanismo que controla a regeneração óssea, controla a migração celular. Então essas cargas elétricas na superfície, polarização, né, coisas que a gente ouve aí no eletromagnetismo, são coisas que governam também os comportamentos biológicos. Então foi nesse sentido que eu trabalhei no meu pós-doutorado, desenvolvendo um material à base de PVDF com hidroxiapatita.
E tanto o trabalho com o Nióbio como o trabalho com o PVDF são trabalhos que, desde que eu passei aqui no concurso na Unicentro, eu tenho desenvolvido no laboratório de Física Aplicada em Materiais. Eu acho que nós temos dado passos importantes aqui, com a análise desses materiais, tentando também transformá-los em produtos, né? Um desses trabalhos com o filamento para impressão 3D, com PVDF hidroxapatídeo, para tentar imprimir um material no formato da prótese que for ser substituída, né? Então tem aplicações na odontologia e tem aplicações também na medicina. Mais recentemente nós patenteamos também esse material e agora estamos tentando transformá-los em produtos, né? Que eu acho que é um passo mais difícil da universidade, assim, né? Sair da fase de laboratório e passar para a fase de produto. E com relação à forma como vocês se identificaram com a física experimental, como foi o processo de identificação? Eu trabalho com a área experimental desde a graduação, né? Então, eu comecei a trabalhar na biofísica, lá no Instituto de Física de São Carlos, com uma professora que trabalhava com a área de biofísica. E ela trabalhava da seguinte maneira: ela utilizava equipamentos físicos, né, que utilizavam conceitos físicos, que é a ressonância paramagnética eletrônica, usando sistemas modelos, né? Então, ela trabalhava com peptídeos, aminoácidos, interação desses sistemas, que a gente chama de sistemas modelos, com metais, né? Porque a gente tem a presença de metais no nosso organismo e a gente precisa saber como que algumas proteínas, alguns fármacos, elas interagem com metais dentro do organismo. E ela me propôs esse trabalho, né? Trabalhar com alguns peptídeos, com o metal cobre, utilizando essa técnica de ressonância paramagnética eletrônica. E é um equipamento, na época eu estava no segundo ano, não entendia nada de mecânica quântica, né? Estava no segundo ano, e aí eu falei, nossa, o que é isso? E aí ela me fez, assim, estudar primeiro equipamento, depois todo o conceito envolvido, e depois partir para a parte experimental, né? Quando você começa a trabalhar nessa parte experimental, que você tem que descobrir como você alia os dados que você está obtendo com a física, com os equipamentos, né? Você tem que pesquisar. Isso faz você gostar ou detestar o laboratório, né? Porque é um esforço, é um trabalho árduo, né? Não é só ir lá e medir. Então, tem toda uma pesquisa experimental envolvida nisso. Você precisa achar as melhores condições, precisa saber preparar as amostras, né? E aí, desde lá que eu percebi que eu gostava dessa área experimental. E o fato de você trabalhar com sistemas biológicos, depois você começa a ver as aplicações, né? Porque todas as aplicações que a gente vê, um dia elas dependeram dessa pesquisa que a gente faz lá atrás no laboratório. Então, eu estava falando, eu trabalho com terapia fotodinâmica há mais de 20 anos, né? Então, até surgir na aplicação levou mais de 20 anos. E tudo foi atrás, como muitos de vocês, na bancada de um laboratório. A maior parte do meu trabalho foi feito nos laboratórios, né? Isso envolveu laboratórios de física, de química, de biologia. Isso nos motiva cada vez mais a pesquisar em cima de um tema que a gente gosta. Então, essa professora ela foi muito feliz quando ela me deu um tema, né? Você vai trabalhar nesse equipamento com esse sistema modelo. Só isso que ela falou. Ela não faz igual eu faço com meus alunos, né? Dá as coisas um pouco mastigadas. Assim, você tem isso aqui, estuda. E isso faz nascer na gente essa necessidade de você estudar, pesquisar, ser criativo para você montar os esquemas experimentais, né? No meu caso, montar os esquemas experimentais para poder estudar. E até hoje eu gosto de fazer isso. Bom, eu sou técnica em química, então acho que aí já diz tudo, né? Eu terminei meu ensino fundamental e já fui direto para um curso técnico, porque era um curso, na época não existiam os institutos federais, né? E o curso que existia lá, um curso muito bom para entrar na faculdade depois,
era a Liberato, que é uma escola técnica do estado do Rio Grande do Sul, que é o sonho de todo mundo, estuda lá, tem teste seletivo para entrar, é quase um vestibular, assim, é muito concorrido. E eu entrei lá e sempre me identifiquei muito com a área experimental. Então, quando eu terminei a minha faculdade, que eu fiz licenciatura em Física, eu quis aplicar de alguma forma, né? Eu já dava aula, eu dei aula há muito tempo, eu dei aula desde o segundo semestre da faculdade. E quando chegou no fim, a gente estava calculando tanto que eu ficava pensando, onde é que eu vou aplicar isso tudo? Né? Isso tem que aplicar em algum lugar, tem que ter uma aplicabilidade interessante, né? E na época o auge estava na nanotecnologia. Então eu comentei, não, eu vou conseguir aplicar, eu acho, todos os meus conhecimentos de laboratório, se eu for para uma área experimental. Daí acabei indo para o mestrado nessa área e acabei ficando, é a área que eu gosto, na realidade, da física, é tu chegar num ponto, a partir de um dado experimental, como a Tânia falou, de algo que é ciência básica, né? Tu conseguir desenvolver alguma coisa que vai ser útil no futuro para a população, né? Então, acho que é isso. Bom, no meu caso, esses dias eu estava conversando com a minha mãe e ela falou para mim que quando eu era criança, minha avó tinha um forno, desses fornão de fazer pão, né? E eu atrás desse forno eu enchi de vidrinho, assim, de remédio, ficava socando folhinha lá o dia inteiro. E ela falou, o que você tá fazendo? Eu falei, que eu montei o meu laboratório. Então, desde criança eu adoro, assim, essa coisa do cientista, de laboratório, né? Eu sempre gostei disso. E tanto que eu nem lembrava mais muito bem dessa história, ela me contou, falou, parece que as coisas vêm desde cedo. Mas quando eu entrei na física, eu não estava pensando mais em física experimental, nem sabia direito o que era, né? Eu quis entrar no curso de física porque eu queria fazer uma especialização em física médica. Na época estava muito em auge essa questão do físico na radioterapia, tudo. Eu fiz estágio numa clínica de radioterapia. E aí, logo que eu terminei a minha graduação, eu fiz 2 concursos. Um para especialização em radioterapia e o outro para proteção radiológica. No de proteção radiológica eu passei em 5º lugar. E no de radioterapia eu não passei. Não passei. E aí fiquei esperando, né? Se fosse chamado nesse de radioproteção, talvez. E fiquei pensando que no próximo ano eu tentaria de novo esse de especialização em radioterapia. Só que aí no meio tempo eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu preciso me manter financeiramente para poder, no final do ano, fazer o teste de novo. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um mestrado lá na UEM, que era a universidade que eu já estava fazendo a graduação. Eu falei, vou me inscrever no mestrado, né? Aí eu faço o mestrado aí 1 ano e meio, 2 anos, e depois tento a prova de novo. E eu peguei bolsa, tudo no mestrado, e comecei a fazer o mestrado. E fui pro laboratório. Só que quando eu fui pro laboratório, eu me apaixonei de um jeito pela área, assim, da física experimental, que eu desisti completamente da ideia da física médica. Eu falei, não, é isso aqui que eu vou fazer, eu não quero mais saber. E vocês não sabem como que... Alguns de vocês sabem já, né? Mas como que a pesquisa ela é viciante. Quando você começa e aí não dá certo, não, vamos tentar tal coisa. Aí você pesquisa em artigos, não, vamos tentar tal coisa. E aí me apaixonei mesmo e tô nessa área até hoje. Vocês tiveram interesse em entrar para a área da física, assim, mas pelo que eu pude perceber, a maioria já teve orientação durante a graduação, né? Mas assim, se for para iniciar uma nova pesquisa, qual que é o processo para escolher a área que você vai começar a pesquisar? Posso começar? Eu acho que eu sou a única que não teve, né, nenhuma base na graduação, né, porque meu curso foi completamente licenciatura, eu não fiz iniciação científica, na época o curso era muito licenciatura mesmo, focado para isso. Agora mudou bastante, mas na época não era, então eu comecei do zero, né, eu terminei a faculdade, estava ali terminando na realidade, acho que era o último semestre, eu resolvi, não, agora eu quero fazer mestrado, e não sei se você sabe, mas eu fiz meu curso de física numa universidade particular, mas eu dizia que eu ia até o fim, né? Só que até o fim para nós era URGS, né? O Rio Grande do Sul não é como aqui que existem as universidades estaduais, a URGS ficava a 4 horas da minha casa e de volta. Então não era uma coisa viável na época, né? Eu já morava sozinha desde os meus 23 anos
Então, não tinha, eu precisava trabalhar 40 horas, né? Então, o URGS era completamente impossível. Aí eu conheci um colega, uma das escolas que eu trabalhava, que ele estava fazendo mestrado, estava terminando, na realidade, o mestrado, e ele era da física, o único da física da escola, e ele começou a me incentivar, sabe? Não, Andresa, vai lá, vai na URGS, vamos lá, vamos fazer, né? E todo mundo ria dele na escola, diziam para ele, né, que ele era um sonhador, né? Hoje em dia ele tem doutorado, ele trabalha no Instituto Federal, mas na época diziam que ele, não, aceita que tu é professor de Estado mesmo, da rede pública e deu, né? E ele não, ele corria atrás, né? Aí um dia eu cheguei na escola e ele, Andresa, eu consegui que um professor te atendesse na URGS. Vai lá, o nome do professor é tal, lá na física, vai lá, conversa com ele. Foi, né, gente? O cara me deu todo o contato, né? O professor ficou comigo, ele era físico teórico, o cara ficou comigo uma tarde toda, assim, me mostrando todas as áreas da URGS e tudo que eu poderia fazer lá na física, né? Só que desde o início que ele me mostrou, assim, né, tem a física, tem o ensino de física e tem a ciência dos materiais. Na primeira frase ali eu já sabia que era ciência dos materiais, mas eu fiz tudo que ele falou, né? Ao término, eu disse, agradeci a ele e tudo, e disse, agora eu preciso procurar alguém da área dos materiais, que é a área que eu gostei. Aí fui conversar com a coordenadora do curso, também ela mega disponível, né? Ela me deu também, dentro da área de ciência dos materiais, todos os professores que eu poderia entrar em contato, como eu poderia fazer, me explicou como eu faria, que eu tinha que entrar em contato primeiro com o professor, que poderia acontecer de eu não entrar no mestrado ainda, mas já começar uma pesquisa, dependendo do professor, entrar como voluntária, e daí depois tentar entrar como aluno especial, e depois de aluno especial entrar efetivamente, fazer a seleção e entrar propriamente no mestrado. Aí foi o que eu fiz, né? Voltei para casa naquele dia mesmo, né? E disse, agora vamos ver, dentre a área de materiais, qual professor que eu quero. Como eu sabia que eu queria a área de biomateriais, tinham 3 professores, um da física, um da PUC, que ele era professor colaborador da URGS, a minha professora que era da fisicoquímica e digamos, da best da farmácia, que já era uma área que eu tinha muito interesse, a área da medicina, né? Então foram esses 4. Dentre esses 4, uma das professoras, mandei e-mail para todos, expliquei a situação, uma delas foi tudo muito rápido, assim, eu mandei de noite, meia hora depois ela me respondeu. Eu digo, vou voltar para a URGS. Eu sei que eu fiz a viagem, assim, umas 4 vezes na mesma semana, né? Aí eu fui lá, conversei com essa professora e ela disse, eu estou precisando de um físico. A gente acha às vezes que as coisas, que a física não está nas coisas, né? Mas não, ela trabalha com espalhamento de luz. Não sei se você sabe, mas espalhamento de luz, o que significa, né? É tu colocar uma amostra em solução, né? E aplicar um laser nessa amostra. E o movimento browniano, né, produz, a partir de equações, tu consegue determinar a forma que aquele material se encontra em solução, né? Então tu consegue caracterizá-lo, se ele está na forma de um novelo de lã, né? Tu consegue mostrar se ele está na forma de um cilindro, então tu consegue mostrar todas as propriedades do material dentro dessa solução. E ela precisava de um físico porque ela queria aplicar campo elétrico numa determinada estrutura. E eu saí de lá, né, com uma tese dessa grossura, né, no primeiro dia, assim, para eu ler sobre o assunto. Depois a gente acabou fazendo outra coisa, né, a gente fez uma caracterização físico-química na proteína, como eu comentei com vocês, mas a ideia inicial era a gente aplicar campo elétrico no sistema. Mas a experimental realmente não deu certo a aplicação para esse sistema específico. Hoje em dia ela já consegue em alguns outros sistemas aplicar, mas foi assim, foi metendo a cara, sabe, indo na universidade, falando com as pessoas. Eu trabalhei meio ano como voluntária, sem ganhar nada, indo e voltando, até que entrei no programa, depois ganhei bolsa, mas foi assim, sabe, na cara dura. Eu não tinha experiência nenhuma em iniciação científica, em nada, então eu tive que aprender a mexer nos programas e a fazer tudo assim, né? Então foi tudo na cara e na coragem. Acho que o primeiro passo, né? Vocês perguntaram o processo para definir a área de pesquisa. O primeiro passo é gostar, é se apaixonar, é amar, igual a Tayana falou.
quando você gosta do tema, quando você se identifica com o tema, você vai atrás, né? Por mais difícil que seja, por mais estranho que pareça, esse ato, né, de pesquisar no laboratório, na literatura, faz com que aquele tema seja fascinante, né? Isso eu acho que o primeiro passo para você se identificar com a área, esse processo de você gostar de pesquisar, gostar de ir para o laboratório, é isso, você gostar do tema. Então, vocês que estão, alguns estão começando, alguns estão terminando a graduação, mas a sugestão que eu dou é: veja se vocês gostam do tema que vocês estão trabalhando. Às vezes o tema é muito amplo, né? Então você pode gostar de uma pequena parte do tema, às vezes você gosta de uma parte aplicada, às vezes você gosta como um todo, né? Então eu acho que o primeiro passo é procurar do que vocês gostam das diversas áreas da física. Por coincidência, a parte experimental do laboratório feminino aqui no departamento de física foi toda para a parte de biofísica, de biomateriais, né, nas aplicações biológicas. Mas a física ela é aplicada em várias áreas, né, para quem gosta de física aplicada, ela está em várias áreas, na parte tecnológica, na parte de materiais, como a Andresa falou, e não só na área biológica, né. Então, primeiro veja do que vocês gostam na física. Não é de tudo que vocês gostam, né? Tem coisas da física que a gente não gosta. Pronto, acabou, falei, né? Né, professor? Tem coisas que a gente não gosta, mas tem áreas que a gente se identifica, que a gente tem facilidade. E isso, o fato de você gostar, de você se apaixonar por aquele tema, facilita tudo. Porque pesquisar nem sempre, né, é fácil. Muitas vezes é muito difícil, mas o fato de você gostar faz você ir atrás, faz você procurar novas maneiras de você pesquisar alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que você não faz porque você não tem dinheiro, né? Você é um estímulo quando você gosta de você ir atrás de alguma coisa. Bom, eu faço minhas as palavras da professora Andresa e da professora Tânia, por aí mesmo, né? Conhecer, ver se gosta, tentar fazer o que gosta mesmo. Só queria adicionar mais uma coisa. Existe também uma coisa que acontece não quando você está na graduação, no mestrado ou no doutorado, mas depois, né? Quando você vira professor e precisa manter o laboratório, que são as políticas públicas, né? Então, no Paraná mesmo, já teve alguns projetos aí sobre araucária, pesquisa sobre araucária. E aí, claro, né, mesmo que você é de outra área, como você precisa de dinheiro, às vezes você acaba, não, vou mandar um projeto aqui para estudar casca de pinhão, e se for aprovado eu vou estudar casca de pinhão também, né? Então, isso aí também é importante, né? Buscar também os financiamentos. Bom, então a dica que eu dou para os alunos de graduação que têm vontade de trabalhar com a física experimental, já na graduação, é que conheçam os laboratórios que tem na instituição. Então, conversem com os professores, tenho certeza que todos os professores vão receber vocês super bem. Conheçam os laboratórios, com o que o professor trabalha, que técnicas que tem no laboratório, né? Posso ficar aqui uns 15 dias olhando? Tenho certeza que nenhum professor vai se negar isso, sabe? E acho que isso é importante também para você. Lógico que você não vai conseguir conhecer tudo, mas pelo menos para você dar uma olhada, falar, eu queria trabalhar com física nuclear, o professor Rodrigo trabalha com física nuclear, né? Então, por aí. Então a gente acaba observando a necessidade do financiamento na pesquisa, né? Sempre é um tema em alta, e a gente também vê, como por exemplo a professora Tânia trabalha lá com a iniciativa privada, né? E como que vocês veem esse auxílio e essa participação das empresas privadas, tanto no financiamento como na pesquisa em si? Bom, eu acho de extrema importância e de extremo interesse do país o financiamento de empresas, não só o financiamento, como a parceria mesmo de empresas privadas dentro da universidade, né? Eu considero isso de extrema importância, até já fiz contatos com algumas empresas,
mas não é tão fácil assim. Eu acho que o financiamento empresarial ele tem que acontecer junto com o privado, não uma substituição do privado. Porque a empresa ela só vai querer trabalhar com a universidade se a universidade puder oferecer para ela um laboratório moderno, análises atuais, e isso as políticas públicas têm que apoiar, né? Ao meu ver. Eu acho que as empresas elas só vão se aproximar da universidade se também o financiamento público for forte, né? Eu já conversei com algumas empresas, eles têm interesse, mas eles não querem simplesmente ir lá e falar, vou te dar 60 mil reais aqui para você desenvolver isso para mim. Não é tão fácil assim, né? Tem alguns dentistas que eu tenho conversado, eles têm interesse em desenvolver, têm interesse em transformar em produtos, mas eles querem que a gente faça todo o desenvolvimento aqui dentro, né? E para fazer o desenvolvimento aqui dentro a gente precisa de dinheiro público também. Mas eu acho sim que as empresas elas têm que cada vez mais se aproximar da universidade. Acho até que essas entidades como o Sebrae, por exemplo, eles tinham que estar mais inseridos na universidade, né? Para que a gente possa fazer essa ponte aí e, de fato, fazer coisas também aplicadas, não só ciência básica, né? Mas essa é só assim, minha maneira de ver as coisas. Eu concordo com a professora Tayana, né? O financiamento precisa vir dos dois lados, né? E a gente percebe também que esse financiamento de empresas privadas, o interesse das empresas privadas na universidade, elas começaram timidamente, ela está um pouco tímida, mas já existe. E o financiamento das empresas privadas é extremamente importante para talvez finalizar uma pesquisa já existente na universidade, né? Então, o investimento que é feito, a gente utiliza, principalmente na área experimental, a gente utiliza muitos equipamentos caros, equipamentos sofisticados, que as empresas privadas não têm interesse em comprar. Então, precisa realmente ter uma parceria entre a universidade, né, com os pesquisadores, o financiamento público e o financiamento privado. Recentemente, eu e a professora Andresa, nós tivemos também não um contato, mas uma visão de como que é o mundo lá fora na universidade, né? Você buscar esse financiamento privado. Então, a gente está fazendo parte de um edital da Sinapse, né? Que são empresários que têm interesse em alguma pesquisa, né? Eles dão financiamento para a gente realizar a pesquisa, mas não são pesquisas que estão na ideia, que estão que estão começando, que estão surgindo assim do nada, né? São já pesquisas consolidadas que estão esperando aquele desfecho, sabe? Aquele último financiamento para você poder colocar no mercado, seja para qualquer área. E são várias etapas, a gente está na terceira etapa. Então, a gente venceu a primeira etapa, a segunda etapa, e a gente está agora concorrendo na terceira etapa. Isso fez, pelo menos eu, né, perceber que você precisa pensar, quando você começa uma pesquisa, se você quer fazer uma aplicação, você precisa pensar qual que vai ser o seu público, o mercado, se é viável ou não. Quando eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, eu não tinha essa preocupação, ainda não era tão, né, Pedro? A gente é mais velho, né? A gente não tinha essa ideia da universidade. A gente precisa dar um retorno para a comunidade. A gente está estudando, a gente estuda numa universidade pública, onde a gente precisa dar esse retorno para a comunidade. Vocês não, vocês já convivem com isso, né? Estou estudando numa universidade pública, eu preciso dar esse retorno para a comunidade. Então, desde que eu cheguei aqui em Guarapuava, há 16 anos, que a gente vê essa necessidade de retornar tudo que foi investido no meu estudo, né? Esse retorno para a sociedade. Isso também me motivou a entrar a buscar esses financiamentos de empresas privadas, né? A gente tem, sim, como o Gabriel falou, a gente trabalha com a Clínica Guairacá, que é uma empresa privada. Ela dá todo esse suporte financeiro para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida, né? Curar feridas que são feridas de muitos anos.
Mas é bem o que a Tayana falou, gente. Tem que ter... Eu não cheguei lá nas clínicas Guaiacá e falo assim, então, eu acho que... Não, isso não funciona. Tem que ser assim, eu tenho isso, eu consigo fazer dessa maneira. A empresa privada vem e monta, assim, ela finaliza o que a gente tem na cabeça. Mas para isso tem que ter tido o financiamento público, onde foi feito, como já falei para vocês, mais de 20 anos de pesquisa para poder chegar nesse ponto. Né? Então tem que ter uma parceria mesmo. Bom, eu acho que a Tayana e a Tânia falaram tudo. Eu, por ser nova na realidade e por não ter uma posição mais efetiva dentro da universidade, por ser professora colaboradora, tu não tem muito aonde procurar, tu não consegue muito financiamento porque tu não fica muito tempo, né, dentro daquele ambiente, né. O máximo que a gente fez nesse período, que eu acho que foi de extrema importância para a nossa pesquisa, foi buscar ajuda para conseguir amostras. Então, isso a gente fez muito no mestrado, no doutorado, é entrar em contato com as empresas privadas para conseguir essas amostras. Mas exatamente como a professora Tayana falou, né, eles dão as amostras e é tu que tem que correr atrás do resto tudo, né? Então, isso torna o processo um pouco demorado e a gente também não tem essa visão, complementando o que a Tânia falou, referente ao Sinapse, né? Quando a gente tem que escrever projetos que sejam mais industriais, né? Ou com a cabeça já na indústria, né? Com a cabeça que aquilo vai ser usado depois com a população, a gente não tem essa visão comercial, a gente tem uma visão de pesquisadora, né? Então isso é um pouco complicado, a gente concorre com muita luta, porque a gente não tem esse conhecimento, né? E a empresa privada, obviamente, ela quer um profissional completo, ela quer que tu tenha essa visão também, né? De comercial, quanto que vai custar o teu produto, quanto que vai custar isso, e a gente não tem essa visão. Então, talvez seja interessante vocês também, quando forem começar a desenvolver o projeto de vocês pensarem que a empresa privada, cada vez mais, ela vai ter que entrar juntamente com a pública e que vocês vão ter que tentar também compreender um pouco esse mercado para poder fazer com que os seus produtos sejam vendidos, né, e sejam oferecidos. Mas eu acho que é isso, acho que as colegas falaram bem e entendem muito mais do que eu por estarem há mais tempo também. Desculpa, não tô falando. É que vocês já são repetidos. Está mas eu com certeza sabe mais do que eu quanto a isso. Posso fazer um complemento aí do que as colegas falaram também? Uma coisa que estava pensando aqui agora é que a universidade em si e a sociedade, ela tem mudado também, né? Eu lembro quando eu estava no finalzinho do meu mestrado, chegou um empresário da área da saúde, não era bem um empresário, né? Ele era uma pessoa também da área de odontologia que estava com interesse comercial no material nosso, e eu lembro que na época os nossos parceiros, os professores, eles acharam aquilo péssimo, né? Eles falaram, não, mas a gente está fazendo a coisa dentro da universidade, a gente recebe bolsa de pesquisa, a gente tem que publicar, tornar público o conhecimento, né? Então a universidade era para isso. Quando chegava alguém com interesse comercial, não era visto com bons olhos, né? Hoje em dia já não, hoje em dia já é diferente, a gente tem que já pensar no lado comercial. E eu acho que nós, como pesquisadores, não estamos ainda preparados para fazer essa negociação. Com o empresário, a gente tem que negociar, talvez via NIT, né, via outra entidade da universidade, para fazer essa ponte. E para mim, assim, não sei, eu acho que a Tânia e a Andresa vão concordar, o principal desafio não é você desenvolver uma coisa top no laboratório, você ter ali 1 miligrama do material mais perfeito do mundo. O desafio é você escalonar isso, você fazer isso numa escala maior, né? Então eu acho que as empresas elas conseguiriam nos ajudar nesse ponto, fornecer subsídios para a gente poder sair da escala laboratorial e ir para a escala mais industrial. Quando a gente compara os outros países com o Brasil, a gente vê que os pesquisadores eles estão mais em instituições privadas do que instituições públicas, né? E quando você vem aqui para o Brasil, é totalmente ao inverso. Inclusive, tem um texto no site do PET, para quem está escutando. Acesse o site, está lá. Ouvintes, acessem. Mas, o que vocês têm de opinião em relação a isso? Por que tem essa dificuldade em os pesquisadores aqui no Brasil em não conseguir esse apoio
das instituições privadas também? Acho que tem a ver um pouco com o que a Tayana falou, né? Quando você está fazendo uma graduação em física, você não tem esse preparo de você negociar, né? Então, a gente não sabe como faz para negociar. Eu e a Andresa participando de vários cursos que a gente ficou viajando, né, na maionese. Completamente. Vinham empresário não, vinham, na verdade, eram consultores, né, que vão dando as dicas, mas essas dicas pra gente não refrescava nada, né? Então, a gente não tem esse preparo. Isso está mudando, tá, gente? Né? Então, está mudando tanto na grade curricular, hoje nas semanas de estudo já são chamadas pessoas para falar sobre empreendedorismo, inovação, empresas. A gente tem aqui uma incubadora que vive oferecendo cursos. Então, sugestão, façam, tá, pessoal? Façam, se interem, pelo menos vão para conhecer. E o Brasil, vou usar agora o que a Andresa falou, né? O Brasil é um país mais novo em tudo, né? É um país em desenvolvimento. Então, ele ainda, talvez ele está caminhando para isso. Não tem outro jeito, ele está caminhando para isso. Eu fiz o pós-doutorado nos Estados Unidos, lá na Rutgers, que é uma universidade estadual, né? As empresas, elas ficam dentro das universidades. Então, tem a Kraft lá, que ela fica dentro, ela tem um prédio, não é um laboratório, é um prédio com vários laboratórios dentro da Rutgers. Então, a pesquisa, ela funciona lá dentro da universidade. Então, tem todo lá um departamento de engenharia de alimentos, veterinários, nutricionista, que trabalham dentro desses laboratórios. E toda a pesquisa é financiada pela Kraft, dentro da universidade, né? A Johnson & Johnson, lá nessa mesma região, ela domina. Ela é dona de tudo ali, né? Além de ser a Johnson & Johnson, que é uma baita de uma empresa, ela fica na entrada de um dos campos ali da Rutgers, né? E você passa primeiro pela Johnson e depois entra na universidade. E os pesquisadores, os estudantes, eles estão lá. Então você não sabe onde que acaba a Johnson e começa a Rutgers nesse campus, né? Isso é uma realidade. A outra que está lá é a Colgate. Então acaba lá a Johnson & Johnson, tem a Colgate. Então eu acho que naturalmente os estudantes, né, de diversas áreas, elas procuram essas empresas para trabalhar, para fazer estágio. Os físicos trabalham muito em telefonia lá nos Estados Unidos, né? Então, e a pesquisa privada dentro das empresas aqui no Brasil, ela está se tornando uma realidade, ela está caminhando para isso, né? Então, como a Tayana falou, quando ela estava lá na graduação, né, os empresários vinham para as universidades procurar alguma solução e a gente não sabia o que fazer com isso. Na verdade, a gente não sabe muito ainda como fazer essa ponte, né? Mas é uma coisa que a gente está aprendendo as duras penas, né, Andresa? E vocês estão aí, daqui a pouco são vocês que vão começar a tratar disso. Então, quando vocês começarem a trabalhar com pesquisa, né? Pesquisa é fascinante, é muito legal, mas precisa de financiamento, né? Então, pensem nesse processo, né, de financiamento privado, que é importante. E as empresas, elas têm dinheiro para investir, mas às vezes elas encontram portas fechadas dentro da universidade. E a gente também não sabe como fazer esse caminho para abrir essas portas, né? Então, a universidade, aqui dentro da universidade mesmo, a gente tem a incubadora, são vários cursos, vem gente de fora da palestra, da cursos, procurem isso, né? Nós estamos procurando. Eu concordo um pouco com o que a professora Tânia falou. A gente é muito novo em tudo mesmo, né? E para mim, um dos principais fatores que nós somos diferentes do exterior é que se você pegar 1 década, 2 décadas atrás, qual que era o número de doutores do Brasil? A gente não tinha nem doutores. E não adianta, pessoal, acredita em mim. Quem resolve é o doutor. A gente precisa de um time todo, né? Mas o cara que vai lá, que resolve, é o cara que se especializou muito, muito, muito naquele assunto, né? Então, a gente
não tinha nem doutores formados, né? Então, como é que a gente vai se comparar? Agora nós temos doutores. O nosso próximo desafio é se inserir também, né, no comércio, na empresa. Então, eu acho que esse é um ponto importante. A gente não pode ficar achando que o Brasil está tão atrás assim, né? Então, a gente precisou primeiro formar gente. Agora nós temos gente, precisamos formar mais, eu acho. Mas essa gente está toda só na universidade ainda, né? Então, isso é um problema. Outra coisa que eu acho diferente do Brasil para o exterior é um pouco a burocracia, né? Então, você faz uma patente, né? A gente tem 2 patentes nossas, só que essas patentes elas só estão submetidas, elas não estão concedidas ainda. E o tempo de patente no Brasil para concessão é 10 anos. Fora do Brasil é muito mais rápido, né? Às vezes o negócio vai ficar obsoleto quando eu tiver a concessão disso. E aí eu vou ter 10 anos para desenvolver tudo isso antes de tornar público. Então, acho que esse é um ponto muito importante, principalmente para a gente que trabalha com física aplicada, que também produzimos patentes, né? Mas, por outro lado, me anima muito mesmo quando eu vou para congressos internacionais de pesquisa, de inovação, porque o que a gente faz, os pesquisadores do mundo inteiro se interessam. Eles vêm conversar com a gente depois. Então, eu acho que a gente não perde nada, sabe? Isso é muito motivador mesmo. A primeira vez que eu fui para um congresso internacional, eu fiquei muito insegura. E você chega lá, não. As pessoas se interessam pelo trabalho, vêm conversar com você, te oferecem parceria, né? Então, você consegue fazer parceria com pesquisadores internacionais. Acho que, em criatividade, a gente está muito bem, né? A gente está bem formado. Eu acho que falta mesmo a gente se inserir mais na indústria, diminuir a burocracia e, sobretudo, falta dinheiro, né? Se você pegar, por mais que a porcentagem de outros países que entra de financiamento público ela pode ser menor do que a do Brasil, mas essa porcentagem em dólares é muito, muito, muito maior do que a gente tem aqui, né? Então, acho que dinheiro para manutenção de equipamentos, para ampliar laboratórios, para fazer essas coisas é muito importante, né? A gente teve essa semana um equipamento mesmo de análise térmica está com problema. Queimou um termopar. Eu não sei quando que a gente vai ter dinheiro para arrumar isso, né? Então, esse é um grande desafio, mas eu fico muito motivada quando eu entro em contato com pesquisadores de outros países, porque eu tenho fé que a gente ainda vai ser um país muito grande em pesquisa, sabe? Eu concordo com a Tayana, principalmente com as últimas falas dela agora, né? O brasileiro, ele é muito bem visto lá fora, né? Recentemente, há um ano atrás mais ou menos, conversei com um professor da Universidade de Nova Orleans, né? E esse professor dizia assim, o número de alunos estrangeiros que vem para cá é muito grande e a gente prefere alunos brasileiros do que de outros países, porque os alunos brasileiros realmente são muito criativos e muito bons, né? Ele também nos disse que em Nova Orleans, em Tulane, né, tem um número de financiamento público em torno de 40%, 60% é privado, desculpa. Não, é público e 40% é privado, então. E realmente, no tempo também que eu fiz meu doutorado de sanduíche, a questão que mais falta, na minha opinião, também é a verba, né? Apesar de, por exemplo, em Portugal, que era no período que eu fui, o ano de 2014, era um país que estava numa crise enorme, né? O laboratório estava em crise. A nível de vidraria, eu tinha muito mais vidraria do que aqui no Brasil. Eu morria de saudade da minha vidraria, da URGS, comparado ao material disponível que tinha em Portugal, por exemplo. Mas não sei por qual motivo lá a coisa funcionava, sabe? Os equipamentos não estragavam, o povo tinha muito cuidado para manter aquele material porque o país enfrentava crise. Então, acho que diferente da Tânia, né, que foi para um lugar que estava muito bem financeiramente, né, onde existia todo esse incentivo, eu fui para um lugar já que era o inverso, né? Nós agora estamos vivendo o que Portugal vivia na época. Portugal agora se reergueu, mas na época eles estavam numa crise muito grande. Mas mesmo assim, os alunos de lá saíam muito bem preparados e isso da fora eles eram absorvidos pelo mercado. Tão absorvidos no mercado que hoje o português quer de volta esses alunos, porque agora o país está melhor e os doutores não estão lá, né?
talvez a gente passe a enfrentar algo semelhante, né? Talvez os nossos doutores, por falta de verba, acabem também se deslocando, sendo absorvidos por um mercado com um maior salário, né? A gente não sabe. Mas a questão é que nós estamos realmente em crescimento e o número de doutores aumentou e a pesquisa no Brasil agora sim que começou, digamos, a florescer, né? Concordo com o que a Tayana fala, né? Que são os doutores que vão fazer com que esse mercado cresça. Agora a gente só falta realmente ser absorvido pela empresa, pelas indústrias, mas isso também depende de nós, né? Na realidade vai ser um trabalho em equipe agora, né? Resumindo tudo que a gente falou, a diferença entre pesquisar no exterior e no Brasil é dinheiro, gente. É dinheiro. É dinheiro. Porque isso que a Andresa falou, lá na Rutgers os alunos brasileiros são disputados, né? Então todo mundo quer o aluno, porque é um aluno, se vocês pensarem, são alunos hiperselecionados, né? Eles já passaram por todos os filtros. É um aluno que entrou numa universidade, um aluno que está fazendo pós-graduação, é um aluno que conseguiu o bolso, então é o top. E quando eles chegam sei lá, em qualquer lugar, não é só nos Estados Unidos, né? Eles são rapidamente absorvidos, são disputados, né? Todo mundo quer orientar esse aluno, porque já é um aluno preparado. E pena que o Brasil ainda não consegue absorver, visão, né? E não consegue absorver... Sim. Esse pessoal. Então, muitos estão aí no exterior, né? Então, é o Brasil que perde, a pesquisa brasileira que perde. Eu não sei qual que é a razão, mas o brasileiro é muito criativo. Ele é muito criativo. Em todo lugar que ele vá, né? Dentro da universidade, ele é um estudante procurado por essa criatividade. É o que a Tayana falou, a gente não deve nada para o exterior. Então, com pouco dinheiro a gente faz um monte de coisa legal, imagine com muito dinheiro, o que a gente vai fazer, né? O que nós não faríamos, né? Então a gente tem uma pergunta sugerida pela Lohane, que é uma egressa do curso, ela sugeriu pelo Instagram essa pergunta, e ela gostaria de saber quais são os desafios enfrentados na montagem e utilização do laboratório. Essa é fácil. Dinheiro. A gente sabe o que comprar, a gente sabe o que montar, mas falta financiamento às vezes, né? Nosso grupo até aprovou alguns projetos, mas ainda é muito pouco, né? Então, para montar um laboratório, para manter principalmente, né, insumos. Então, acho que é só esse o problema. Para a gente conseguir espaço e conseguir montar o laboratório, falta mais financiamento. Existe o financiamento no Brasil, né? Mas ele tem reduzido aí nos últimos anos. Então, para mim, é esse desafio. Exatamente, é financiamento, é dinheiro, porque ideia, conhecimento do que a gente precisa comprar, como que precisa ser, isso todos nós sabemos, o que a gente precisa, o que a gente quer fazer, né? Vontade de trabalhar, acho que todos aqui têm, mas o que falta é o dinheiro. E como eu falei para vocês, mesmo sem dinheiro a gente está conseguindo fazer bastante coisa, né? Eu sei que quase 100% dos professores que atuam com pesquisa experimental colocam dinheiro do bolso no laboratório, né? Então, eu tenho certeza disso, não tenho dúvida. Esses dias eu vi um professor da Química falando, eu comprei reagente. A gente compra mesmo, né? Porque a gente precisa, a gente sabe que vocês têm prazo para defender. Lógico que a gente compra na medida do que a gente pode, né? Lógico, eu já falei, se eu ganhasse na loteria, eu ia construir um laboratório enorme, que não ia fazer mais nada. Mas a gente é professor, né? A gente não tem dinheiro para ficar comprando equipamento. Até porque o equipamento é milhões, às vezes, né? Às vezes é uma grana federal, né? Que tu não tem, né? Então, às vezes, tem que funcionar a base da colaboração, né? Tu acaba fazendo colaboração com outro laboratório que tem para conseguir trabalhar, né? Então, realmente, dinheiro é o que falta, né? Para vocês terem uma ideia, eu cheguei aqui em 2003, né? E não tinha nenhum laboratório de pesquisa. Não tinha, a física não tinha um laboratório de pesquisa, né? Então, a física ficava ali no cantinho, coitadinha, não tinha nem sala, não tinha prédio. E hoje a gente tem, vocês convivem com isso, né? São
São os 2 laboratórios de caracterização de materiais, síntese e caracterização, ou de fotoacústica, do professor Pedro, o nuclear, do professor Rodrigo. Agora vocês vão ter o de biofísica, né? Se Deus quiser. Então, só aqui na física nós temos esses laboratórios. Fora que a gente tem parceria ali na farmácia, na química, na biologia, para a utilização de equipamentos, de espaço, para a realização de pesquisa mesmo, né, de experimentos. Os multiusuários, né? Os multiusuários. O Matheus vai lá para agronomia fazer medida, né? Então, assim, vocês também convivem com isso. A gente não faz a pesquisa isolada no laboratório. A gente tem a boa vontade dos outros pesquisadores também de nos ceder espaços, equipamentos, reagentes a gente troca, né? Então, por isso que eu falo assim que o brasileiro é criativo. Tem gente que se você não der tudo na mão, não faz, né? E a gente se vira, né? Então, os nossos alunos aí, tem vários alunos da farmácia, da química, que acabam defendendo, trabalhando unicamente aqui na Unicentro, né? Então, tem os equipamentos necessários para a realização da pesquisa. E isso, acho que há uns 10 anos atrás, nós não tínhamos isso, né? O pessoal que fazia pós-graduação, eles faziam pós-graduação aqui na Unicentro, mas muitas vezes para completar a pesquisa eles tinham que ir para as outras instituições. O que é muito sadio também, tá, pessoal? É muito sadio essa interação com outras universidades ou em outros locais. Isso é muito sadio. Mas eu só estou falando a diferença. Foram quase 20 anos para a montagem desses laboratórios, adquirir esses equipamentos, né? Montar os cursos de pós-graduação. E a gente faz parte dessa história, né? Talvez é por isso a criatividade também venha daí, né? Essa dificuldade que a gente tem de fazer as coisas, por causa de dinheiro, a gente procura outros meios, né? Nós vamos contornando obstáculos para conseguir realizar. Então, o fato de você gostar da pesquisa faz você contornar, faz você superar. Para vocês terem noção, por exemplo, na França e na Alemanha, tem colegas do meu grupo que foram basicamente na mesma época que eu, onde as vidrarias são usadas uma única vez. Não se lava a vidraria, elas vão para o lixo. E uma amiga minha dizia, né, que cada vez que aquela vidraria ia pro lixo, ela pensava, meu Deus do céu, eu quero levar isso pro laboratório. E realmente ia pro lixo, é uma coisa inacreditável. Em Portugal, mesmo com a crise, eles tinham uma funcionária só para lavar as vidrarias. Ela não lavava as minhas, eu não deixava. Porque eu achava tão estranho aquilo lá, uma funcionária só para lavar as vidrarias, né? Mas é do tipo, às vezes tem tanto dinheiro envolvido, mesmo em Portugal, naquela crise, tem tanto dinheiro envolvido que a gente nem imagina, né? E talvez seja por isso que nós somos tão bons a nível de criatividade, né? Porque a gente se vira mesmo não tendo essa grana toda disponível, né? Todas essas vantagens disponíveis. Não, mas tem uma coisa que o espaço físico, vocês estão falando também, que já tem, mas o espaço físico é um problema para pesquisa ou não tem. É isso, é isso que eu estou falando, né, Pedro, que a gente não tinha nada disso, a física não tinha prédio, a física não tinha, só tinha professores, né, nem salas a gente tinha, a gente ficava tudo num ambiente único. Num ambiente único com várias mesas, né. E hoje a gente tem um espacinho nosso, os laboratórios de pesquisa, mas quando a gente chegou aqui a gente não tinha nada, não tínhamos absolutamente nada, né? E foi ao longo desde 2003, né? 2002, 2003, o curso nasceu em 2002, e em 2003 que a gente começou E foi muita briga, tá, pessoal? Foi desgaste, briga por espaço, por prédio. Por isso que tem os professores da física que são do bravo, né? Porque tem que brigar mesmo. A gente briga por espaço, por dinheiro. E a gente. Fala por você. Brincadeira. Até por ser ciência básica, né? As pessoas não veem a física como, né? Ah, não, ela é. A gente sabe que é, né? Mas as pessoas não veem como uma ciência necessária, eles acham que ela é complemento de alguma outra ciência, né? Não, mas isso é muito verdade mesmo, né? Se não for na luta, né, Tânia? É tudo no grito, gente. E olha eu com o meu tamanho, né? Por isso que eu preciso ser brava. Mas a gente
gente conseguiu, assim, com muita luta. Não foi nada fácil para física, né? Desde espaço físico, dinheiro. Nós somos em poucos. Vocês conhecem todos os professores do departamento, todos, né? Porque o departamento o nosso corpo docente é esse que está aí, né? Nós não temos mais professores. Então, nós somos poucos, bravos. Mas eu acho que o caminho é esse, é você lutar pelo que você quer, pelo que você acha que tem que fazer, né? Pelo que é direito. Saindo um pouco da pesquisa, né? Todos os professores da física são sobrecarregados de tudo, porque a gente, dentro da universidade, a gente faz parte, assim, nós somos, o meu concurso foi para física, para dar aula de física, mas dentro da universidade, você é obrigado, né, para você ter uma carreira dentro da universidade, você precisa assumir alguns cargos, fazer parte de algumas comissões, de conselho, para conhecer a universidade também. Na minha opinião, é necessário você fazer parte dessas comissões, desses conselhos, para você ver como é que funciona a universidade, né? O que você tem que fazer, quais caminhos procurar, quais as pessoas com quem você tem que falar para você conseguir pesquisar, conseguir dar aula, né? Você ter interação. Então, não é só o espaço físico e o dinheiro. Você precisa ter também contatos dentro da universidade que às vezes acabam facilitando. No nosso caso, assim, a gente não tem facilidade em nada, mesmo a gente conhecendo as pessoas, né? As pessoas certas. Mas nada foi fácil para a física. Mas estamos aí, né, pessoal? Na luta. E a física, nesses anos de existência, vocês podem se orgulhar do curso de vocês, né? Porque a física passou de um curso que eles queriam extinguir porque não formava alunos, né, de um departamentinho para um departamento as pessoas dentro da universidade respeitam muito o curso de física e o departamento de física. E muito por causa do trabalho que é feito aqui dentro, né, uma parceria entre professores e alunos, né, os nossos alunos também são bons, são alunos que se dedicam, são alunos que ficam dentro da universidade, são alunos que fazem pesquisa, fazem extensão, fazem ensino também, né? Tem alunos que trabalham em todas as frentes, e quando acontece uma CIEP, apesar de ser um curso pequeno, um número restrito de alunos e de professores, enchem várias salas com apresentações de trabalho de iniciação científica, né? Isso a gente vê muito bem quando acontece um EAI, que é uma CIEP. Então, acho que é o resultado de 20 anos de trabalho. A professora Andresa, ela citou um ponto em que eu acho interessante o fato de sempre ver físicos como complemento, né? Queria saber se vocês, como físicos experimentais, já passaram por alguma dificuldade de... Preconceito não é o termo certo, mas, por exemplo, em indústrias você vê químicos trabalhando, mas é difícil ver físicos trabalhando. Não parece que não tem o mesmo reconhecimento de que é tão importante quanto, né? Vocês já enfrentaram alguma dificuldade desse tipo, assim, ou tem alguma opinião a respeito disso? A profissão de físico também não... Como é que chama? Não é reconhecida. Não é reconhecida, né? Então, o químico... Não existe um conselho, né? Como o químico que existe a carteirinha, né? Desculpa. Também. É isso que eu não estava lembrando. É exatamente isso. Na verdade, o físico ele consegue trabalhar em várias áreas. Isso a gente vê, né? A gente percebe, a gente tem conhecimento de trabalhar em várias áreas. Talvez por isso que o físico seja visto como um complemento, né? Mas eu acho que cabe a nós, né? Não vou falar vocês. Acho que cabe a nós a gente mostrar que a gente é útil em qualquer lugar. Chega a ser meio triste, né? Por exemplo, você vê engenheiros, químicos, às vezes sendo muito mais reconhecidos do que físicos, sendo que... Eles precisam, né? Sem o físico não tem como, né? Eles trabalharem. Tá tudo no mesmo nível. Olha, Melchior, na minha vida, eu nunca procurei empresa, eu nunca procurei trabalhar... Eu sempre quis, assim... Desde que eu entrei na universidade, eu sabia o que eu ia fazer. Ia fazer a graduação, mestrado, doutorado e ia para uma universidade. E eu não sei se é esse o caminho, né? Porque, diferentemente dos físicos, os químicos, os engenheiros,
eles fazem estágio em indústrias. A gente precisa, numa semana de estudo físico, trazer esse pessoal que foi para a indústria. A gente tem um aluno chamado Douglas, ele foi muito bem sucedido na indústria. A Santa Maria, ela veio aqui procurar um aluno de física porque eles tinham problema de caldeiras, né? E aí eu não sei, acho que foi o Pedro que indicou, na época o chefe do departamento indicou, não sei, eu sei que o Douglas, que era nosso aluno de graduação, ele foi indicado para trabalhar na Santa Maria, né? E ele se especializou de tal forma na empresa, resolvendo problemas ali da caldeira, que ele foi contratado, né, depois que ele se formou, e aí o vice-presidente da empresa convidou ele para trabalhar junto, e depois uma empresa que fornecia caldeiras para a empresa acabou contratando ele para ele ser representante comercial, de tanto consultor e representante comercial, né? Então, eu acho que mesmo durante a graduação falta um pouco isso, né? Ver aonde se encaixam os físicos e procurar esses estágios, para não só depois do doutorado, né? Depois que você acaba um doutorado em, sei lá, biofísica, né? Vai trabalhar onde? Biofísica eu sei que tem muito campo dentro da Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson acaba absorvendo o pessoal que trabalha em biofísica ali dentro da Rutgers, né? Eu acho que está começando a mudar, né, Tony? Teve esse exemplo do aluno, eu também tive uma ex-aluna minha que foi minha co-orientada de mestrado lá da UEM, que ela acabou de receber o convite para fazer uma entrevista de emprego também numa empresa de pesquisa de biomateriais. Eu não sei o que deu, né, não conversei com ela essa semana, mas eu acho que é uma coisa que começou a mudar. O físico começou a ser absorvido. Foi, acho que há uns 3 anos atrás, no encontro de medicina, que foi discutido isso, porque os físicos estão entrando nessa área. Para vocês terem uma ideia, é uma área relativamente nova, que é chamada de bioinorgânica. Existe a química inorgânica, né? E hoje existe a bioinorgânica. E na bioinorgânica, quem trabalha muito são os físicos, porque as técnicas de caracterização desses materiais bioinorgânicos são físicos, são de conceitos físicos, né? E os químicos, os biólogos, eles não entendem, não conseguem interpretar os dados. Então, na seção de bioinorgânica, basicamente estavam os físicos, estava eu lá fazendo um mini curso, né? E aí era muita gente da área da biofísica, que tem muitos físicos hoje. Então, acho que olha, eu não me sinto nem um pouco diminuída quando falo que eu sou engenheiro, eu sou químico, né? Eu sou isso, sou aquilo. Pra você ter uma ideia, eu tive que escolher meu anel de formatura, eu tive que escolher os símbolos, porque não tem profissões, os anéis, né, de profissões, e o de físico não tinha, né? Mas é um caminho que a gente tem que procurar, o que quer fazer na vida. Então, volta naquilo, o que você gosta, né? Hoje eu faço o que eu gosto, hoje eu estou num lugar que eu gosto, a gente está começando a ter as aplicações da pesquisa que eu comecei lá no doutorado, né? E eu me sinto muito à vontade lá na Clínicas Guaracá, lá no meio do lado do ambulatório de feridas, né? Eu, inicialmente, quando eu entrei lá, eu passei muito mal, né? Só de ver os cartazes, a primeira aplicação eu passei mal, e hoje eu acho até bonito, porque você vê a evolução do tratamento, né? Desde assim, da melhora na qualidade de vida das pessoas que fazem terapia fotodinâmica até a cura da ferida, né? E são feridas muito feias e são feridas assim que de muitos anos. Então, é muito gratificante ver isso, né? Então, eu me sinto muito à vontade. Hoje eu vou lá, não passo mal, acho bonito. E fico lá no meio da cachorrada mesmo, dos gatos, tratando. Então, eu sou física de formação, né? Encontrei uma aplicação da física na área biológica, claro. Mas eu já falei para a Andressa que eu preciso levar ela lá na clínica Guaracá e preciso levar ela na clínica veterinária, onde a gente tem essa parceria, né? São animais resgatados e é muito feio de ver, né? Mas quando você vê que o bichinho está lá curado, que as pessoas aceitam e até adotam, isso não tem preço, gente. Isso não tem preço, não tem financiamento. A gente esquece tudo que a gente passou, né? Para chegar até aqui. Então, é isso.
Bom, então eu gostaria, né, de agradecer novamente a presença das professoras, né, no PetCast, né, e se vocês tiverem uma última mensagem para deixar para os nossos ouvintes, em especial quem tem interesse na área de física experimental, pode ficar à vontade. Acho que a gente já falou tudo que a gente tinha que falar, mas o primeiro passo é gostar do que faz, é gostar, é amar, é se apaixonar, como a Tayana falou. É uma área árdua, mas ao mesmo tempo é fascinante. E é gratificante também. Então, como eu falei, quando você vê as aplicações, quando você vê uma pessoa com 27 anos de ferida ser curada, quando você vê um animalzinho que foi maltratado e aí você vê ele curado, né? Usando terapia fotodinâmica, gente, não tem preço isso. Eu chorei quando eu vi, eu não conhecia essa senhorinha, né? Mas o cachorrinho fui eu que tratei. Então, a gente arruma coragem. Eu sou uma pessoa que eu não conseguia ver sangue, passava mal quando via ferida. Eu acho bonito quando eu vejo a evolução, né, do tratamento. E tudo isso porque eu fiz o curso de física, pessoal. Eu sofri que nem vocês, né? Passei noite sem dormir, era difícil, eu xingava os professores. Né? A gente falava mal dos professores. A gente faz isso. Não, quase vocês não fazem. Com certeza. A gente tem aquele amor e ódio, né? Mas foi uma luta diária, né? Mas tudo isso valeu a pena. Tudo isso valeu a pena, tá valendo a pena. A gente pode falar de boca cheia, né? Eu faço parte do curso de física. Complementando o que a professora falou, e também por chegar aqui há um ano e 3 meses, que eu tenho muito orgulho de estar aqui trabalhando com vocês, né? Eu trabalhei em outro curso de física há um tempo atrás e posso dizer que vocês são muito bons, né? E complementando sobre o amar o curso, só comentando com vocês uma frase que eu ouvi um dia de uma professora: se vocês amarem a profissão de vocês, vocês não vão trabalhar um dia sequer, porque quando a gente ama o que faz, deixa de ser trabalho, né? Passa a ser um complemento da vida de vocês. Então amem o que façam, o que vocês vão fazer, para não precisar trabalhar um dia na vida. Eu também, depois dessas mensagens das duas, ficou até sem jeito de falar. Mas é isso aí, pessoal, não é fácil, mas eu acho que você passar pelo curso de física te dá aquela sensação de que você pode fazer qualquer coisa. Então, não deixem de sonhar, né, que a gente um dia vai conseguir. Se tem vontade de fazer física experimental ou física teórica ou continuar na pesquisa. Eu tenho vários amigos que desistiram, né, viraram professores, mas não estão fazendo mais pesquisa. Mas mesmo numa universidade de interior como é a nossa, né, que vem em crescimento, é possível sim fazer. E não, se tiver vontade, não desistam que é possível. Este podcast foi gravado pelo Grupo Pet Física Unicentro e editado por Luciano Cardoso.